Como eu vou fazer isso? Bom, eu tenho que parar, pensar que não é uma solução para o mundo, mas é de que forma eu, enquanto cidadão, acima de 18 anos, a maioria que vai fazer o Enem, né, 17, 18 anos, e uns bem mais, e que bom, que jeito eu olho para o mundo? Que jeito eu olho para a sociedade? De que maneira eu acho que poderia, já que nós estamos diante de um problema, se tornar menor esse problema, amenizar esse problema? Quem pode contribuir para que isso, né, amenize? Aí nós vamos pegar e vamos pensar, quem pode ser agente social? Quem pode ser agente de transformação? O que eu não vejo muito, pessoal, nas propostas de intervenção das redações, é quem está escrevendo a redação se colocar como agente discursivo, como agente que pode contribuir, né? É muito comum, em primeiro lugar, adivinhem qual agente aparece sempre em primeiro lugar. Vou dar uma chance aí, quem quiser escrever no chat pode escrever aí. Quem vocês acham que nós sempre, independente do tema, nós pensamos em... Ah, exatamente, Sofia, o governo. O governo cai sempre, a gente tem uma tendência muito grande, tudo é culpa do governo, não deixamos de lado, ele é sim um agente social, ele é um agente muito importante para que a gente possa colocar como intervenção, ok? Só que nós temos que ter um cuidado. O governo é um agente? É. Sozinho? Não. Vejamos, nós temos que ter também em mente, se por acaso nós já não estamos tendo na proposta de redação um governo como agente. Vou dar um exemplo claro. O cara não lê a proposta de redação direito e chega lá e diz que o governo tem que criar leis para diminuir os acidentes de trânsito. Como assim criar leis? Nós vivemos num país onde o Código de Trânsito é um dos mais bem elaborados e maiores do mundo. E é elaborado pelo governo. Bom, a questão é bullying na escola. Gente, quantos agentes eu posso colocar aí? Eu posso colocar a família, a escola, eu posso colocar ação de empresas, redes sociais, mídia, e o cara vai lá e coloca o governo no primeiro momento. Vejam que eu não estou dizendo aqui, por favor, não me entendam mal, que o governo não pode ser um agente. Sim, ele é. Mas a pergunta que eu faço para vocês agora, eu posso ser um agente na proposta? Eu, quando eu digo eu, é o cidadão. O cidadão, por si só, o indivíduo por si só, pode ser um agente transformador? Pode. Né? Eu posso fazer alguma ação para contribuir com que esse quadro melhore. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso lá no final, porque senão vai passar meu tempo, eu tenho que ficar cuidando aqui. O Leandro mandou me cuidar, porque eu falo demais. Tá? Vamos, então, para o primeiro texto dessa proposta. O primeiro texto da proposta que eu mandei essa semana, ele é um gráfico, né? Bastante comum nas propostas criadas pelo INEP e, obviamente, também lá no INEM. O Brasil é líder global em relação ao tempo gasto em cada visita a redes sociais. Vejam só, já traz isso como quase uma manchete antes do gráfico. O Brasil é líder global, lidera, em relação ao tempo gasto em cada visita a redes sociais. Vejam que nós temos nessa frase um substantivo, uma relação de palavras ali que já colocam, né, esse tema como um problema. O Brasil é líder global em relação ao tempo gasto, não é o tempo aplicado, o tempo aproveitado, o tempo utilizado nas redes sociais, é um tempo gasto. O que se entende por um tempo gasto? Um tempo desperdiçado, muitas vezes. E o Brasil é líder, ele lidera. Então, é um problema social, é um problema que nós temos que analisar. Nós gastamos o tempo, que para a maioria das pessoas é precioso, em acesso às redes sociais. Aí nós vamos lá para baixo e vimos, né, nesse ranking, que nós temos aí o Brasil com 21,2, né,
à frente de Filipinas, Tailândia, Colômbia, Peru, Portugal, México, Uruguai, Federação Russa, Argentina. Nesse gráfico, a gente pode perceber que o Brasil, além de ser o líder, né, ele faz parte aí, se nós formos colocá-lo na esfera dos países americanos, o Brasil está em frente aos países da América do Sul também. Olha só, isso não está escrito ali. Eu posso usar no meu texto, Juarez, que o Brasil está à frente em termos gastos no tempo em redes sociais dos países da América do Sul. Eu posso falar isso no meu texto? Pode. Este é um termo que não está escrito, mas está dito ali na tabela. E nós temos que aprender a olhar para a tabela. Veja que frase eu posso construir a partir da comparação entre aqueles países. Eu posso construir uma frase dizendo que dos países da América, né, da América do Sul, ali até mesmo da América Central, a gente pode fazer uma comparação e dizer que o Brasil lidera. Já tenho uma frase, já tenho alguma coisa para colocar no meu texto. Aonde, além dessas informações, do lado do texto, do tema, do ranking, veio assim: o tempo gasto é 60% maior mundial. Veja que nós gastamos, então, um tempo maior do que todos os outros países, em média. Abaixo disso, não ainda no texto 2, mas abaixo do ranking, nós temos o lugar onde ele é disponibilizado. Aprendam a olhar para essas letrinhas miudinhas que tem embaixo dos gráficos. Isso pode ser um dado importante para colocar na redação. Ali diz, disponível em blog globo.com, né? Então, eu tenho o veículo que colocou isso em ação. Se eu for citar essa pesquisa, eu posso usar de acordo com dados, né, globo.com. O Brasil é um dos países que lidera. Veja que eu tenho da onde tirar. Eu lembro que nesse texto que eu vou mandar para vocês na semana que vem, vocês vão ver que aparece muito a palavra INEP, não, desculpa, IBGE. O IBGE, segundo os dados do IBGE, e o IBGE aparece minúsculo no texto de apoio. Mas eu vou lá, eu tenho a fonte ali. Juarez, esse primeiro texto não me ajudou muito, mas tá, eu já sei que o Brasil lidera, eu sei que o tempo gasto é uma coisa que me parece que é, então, um problema, porque ele lidera e está à frente de todos os países, na média. Mas eu vou para o texto 2, esse texto 2 me ajuda em alguma coisa. O texto 2, um texto bem curto nesta proposta, geralmente o Enem traz textos maiores, diz assim: o comportamento compulsivo, de novo uma palavra negativa no tema, o comportamento compulsivo faz com que a pessoa perca o controle sobre o quanto algo ocupa de energia e tempo na sua vida, de tal forma que essa atividade atrapalha outras esferas sociais. Nós temos aqui, eu não terminei de ler o texto ainda, mas nós temos aqui que dar uma paradinha, porque nós temos um pequeno texto que apresenta causa e consequência. O comportamento compulsivo, a pessoa se torna compulsiva a usar as redes sociais. Esse talvez seja uma das causas, né? Essa talvez seja uma das causas que tornam o acesso às redes sociais muito perigosa na questão de não se saber lidar com o tempo. Veja, no momento agora acho que voltou o som.
Obrigado, desculpa. Então vamos de novo. Quando diz ali, o comportamento compulsivo faz com que a pessoa perca o controle. Gente, aí está o problema. O problema não é acessar as redes sociais. O problema não é usar a internet. Então não sai nesse texto sentando a lenha nas redes sociais ou dizendo que a gente não deve acessar a internet, que a internet se tornou a grande vilã da vida social. Nós não temos mais como viver sem a internet. Um exemplo é isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês, a maioria, uma boa parte de vocês, são da geração que já nasceram sendo filmados e postados em redes sociais. Então, não tem como nós sentarmos o pau nas redes sociais e na internet. O problema está apresentado no texto 2. É o momento em que nós nos tornamos usuários compulsivos dessas redes sociais e não nos damos conta que nós estamos perdendo o tempo que poderia ser usado em outras atividades para ficarmos presos a redes sociais. E aí a segunda parte desse texto diz assim: ocupa energia e tempo de sua vida de tal forma que essa atividade atrapalha, de novo, ó, é compulsivo, atrapalha outras esferas sociais ligadas ao trabalho, às relações pessoais e familiares, chegando até a ser prejudicial à saúde. Gente, agora entra aquela segunda partezinha que é o conhecimento de vocês. Que jeito, de que maneira a pessoa que fica compulsivamente ligada no computador, ela tem a sua vida atrapalhada? O que ela perde? Na relação familiar, o que ela perde? Na relação de trabalho, o que ela perde? Né? Em outras esferas sociais, como amizade, estudo, enfim, de que maneira isso atrapalha? E aí é a hora de vocês abrirem o que vocês trazem, porque isso não precisa ter conhecimento de dados, isso precisa ter interpretação de vida, se colocar nesse lugar. Se eu sou um compulsivo das redes de uso do tempo nas redes sociais, de que forma isso me prejudica? Né? Vamos pensar aí agora, por exemplo, nessa época de pandemia, em que uma das reclamações dos pais é que eles estão tendo que ter atividades com os filhos. Por quê? Porque os filhos estão em casa e tem que ter um tempo disponível para fazer essas atividades, já que não pode ser só via internet. Bom, então aqui é o momento de vocês extravasarem, de vocês pensarem em trazer o conhecimento de mundo que vai ser o de cada um de vocês. Vejam que, nesse campo, o texto de apoio não abriu muito. Porque se ele abre muito, vocês iriam copiar ou iriam ser levados a dar os mesmos exemplos. E aí entra o exemplo pessoal. Aí cada um tem uma vivência. Uns vão achar que ele atrapalha mais no campo do trabalho, outros vão achar que o uso compulsivo das redes sociais atrapalham mais nas relações familiares e de amizade. Bom, aí vai a argumentação de vocês. Isso é um dado disponível, né, no Next Jornal. Também temos a fonte. Vamos para o segundo, que também é um desenho, né? É um texto multimodal essa proposta. Aí nós temos assim, ó, a média mensal de navegação nas redes sociais é de 9,7 horas. O brasileiro gasta 650 horas por mês navegando em redes sociais. 290 horas a mais que em portais de notícias. Opa, tem um dado legal nesse texto aqui. Vejam que eles se parecem em muitos textos, mas eu vou cavucando aqui, eu vou olhando para esses textos e vou compondo o meu próprio repertório. Porque o texto de cima, o primeiro texto só dizia como é que é o Brasil. Ok, o Brasil é o líder, é o que mais usa, blá, 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 blá. O texto 2 diz que o uso compulsivo atrapalha as esferas sociais, enfim, atrapalha a nossa vida, porque nós usamos demais, nós nos tornamos compulsivos sem nos darmos conta, e isso atrapalha a nossa vida. O terceiro texto vem trazer uma coisa para nós aqui importante, um dado importante. Essas horas são gastas muito mais em redes sociais do que em sites de notícias. Ou seja, mostra que o brasileiro não está usando o acesso às redes sociais para buscar informação. Ou seja, é um problema.
não é para se informar, não é para ter conhecimento, para trabalho, é apenas em redes sociais. E aí isso vai linkar, então, com o último texto dessa proposta, né? Gente, como passou rápido esse tempo. Que, olha só, a cada 5 minutos online, um é em rede social. E aí vem um desenho ali de novo, né, um infográfico dizendo o tempo que é gasto, a média de número de amigos na vida real, 150 em média na vida real. Depois, a média do número no Facebook é de 245, as amizades estão se tornando virtuais. Depois nós temos que 82% se conhece na vida real, 60% por ter amigos em comum, 29% por causa da aparência, 11% de redes de negócio. Nós somos obcecados por nós mesmos. 80% dos posts nas mídias sociais são sobre quem posta. Vejam só, um dado bem importante que eu posso explorar aí. Para que estão sendo usadas as redes sociais? Quando eu sentei para escrever meu texto, eu não sabia que o Brasil liderava o ranking dos países com maior número de acesso, que ele gastava mais. Eu nunca tinha pensado que esses acessos poderiam estar sendo feitos de forma compulsiva e além do tempo necessário, que não está sendo usado para informações, e sim para postar fotos e posts de si mesmo, de fazer amizades virtuais. E eu tenho, então, que vejam que eu já construí tudo aqui para vocês como um baita problema. E se é um baita problema, o que eu posso fazer para solucionar? Né? E aí vem, o governo vai interagir, vejam que esse tema é um texto para nós pensarmos. Tem como o governo interagir e dizer assim, não, a partir de agora os usuários poderão ficar apenas meia hora por dia nas redes sociais? Isso é censura. Não vai ter, a rede social é coisa mundial. Bom, poderá a escola ser um agente social? A escola sempre é legal, né? Sempre dá para usar a escola com palestras, com profissionais, alertando sobre os perigos de se tornar compulsivo, com psicólogos, por exemplo, talvez até gerenciando isso, né? A escola fornecendo esse trabalho para que aqueles que passam muito tempo nas redes sociais conseguirem administrar melhor o seu tempo. No caso dos adolescentes, a família pode ser um agente social, monitorando esse tempo usado. A própria pessoa pode buscar ajuda, ou enfim, ter... Uma coisa que eu quero lembrar para vocês, acho que eu falei isso naquela nossa primeira aula, mas aquele dia foi muita apresentação. Sim, já falamos sobre isso um pouquinho, Fernanda. Olha só. Nós temos que... Eu até perdi agora o foco, mas enfim, a família, estava falando da família, sim, pode ser um acesso, né? Já vou entrar aqui no link da Fernanda, então. Mas tem alguns países que a internet é limitada. Sim, nós temos alguns países que a internet é limitada. Esse não é o caso do Brasil e nem parece se tornar o caso do Brasil. Eu poderia colocar isso na minha proposta de intervenção se eu tiver um bom argumento para isso e souber como se faz, ok, não tem problema. Lembrei que eu ia falar antes. Pessoal, assim, aquele dia eu não falei, mas eu vou falar para vocês. Conscientização não é solução para nenhum tema do Enem. Ninguém deita hoje assim dizendo, poxa, eu sou compulsivo na internet e amanhã pela manhã eu acordo, abro a janela e me tornei consciente. Então, aquelas frases do texto lá da intervenção que diz assim, é preciso que as pessoas, os usuários, se tornem conscientes de que a internet pode lhes causar o uso excessivo de tempo nas redes sociais, pode... Pessoal, como é que a pessoa vai se tornar consciente? Consciente não vem no ar. Para que alguém se torne consciente, ela tem que ter um trabalho. Esse trabalho pode ser feito por ela, pode ser feito pela escola, pode ser feito por agentes sociais, enfim. Mas, de alguma forma, a mídia pode ser um agente social aqui, né? E está sendo. Nós temos algumas propagandas já que dos próprios... Eu não sei se vocês já viram, mas a propaganda dos próprios celulares
que estão chamando as crianças para a rua para brincar e não usar o celular, né? É aquela propaganda ao contrário, né? A mídia contra a mídia, que se diz isso, se é que se diz, mas eu já vi uma propaganda da Vivo, em que eles estão chamando as crianças para a rua para brincar e deixar o celular para usar só quando for preciso. Vejam que a mídia pode contribuir para isso, para alertar sobre esses riscos. O governo pode, eu posso colocar, me veio agora. O governo pode fazer uma campanha? Pode. Ó, meu celular me notifica quando passei muito tempo usando a internet na rede. Que interessante, eu vou ter que colocar. Eu não sou compulsivo, eu praticamente não uso muito a internet. Mas isso é uma coisa boa. Mas veja que já é, então, um dispositivo que existe. Eu não posso colocar algo que já existe. Isso é uma coisa também que eu tenho que lembrar para falar para você. Já está terminando a nossa aula. Eu vou abrir 2 minutinhos aqui para mais perguntas, para não passar o tempo do outro professor. Tá? Se existe já alguma coisa, eu posso colocar como proposta, por exemplo, lá no início eu falei sobre as leis de trânsito, se o tema fosse esse. Se eu quero falar de uma lei e ela já existe, eu tenho que falar que essa lei tem que ser melhor administrada, que essa lei tem que ser melhor aplicada, né? Ótimo, Fabiana, lembrei disso. Falei com o Leandro sobre isso hoje à tarde, né, com o pessoal do ensino, e cobrei isso dele, para dar essa resposta para vocês, porque eu sabia que teria que vir, até eu também teria que falar. O Leandro disse que vai disponibilizar para vocês, tá? E aí, se ele não fizer isso na próxima aula, disponibilizo um e-mail para que vocês mandem as redações digitalizadas para os corretores, para o ensino, mandar para o corretor e dar o feedback para vocês, certo? Aí ele vai explicar melhor como isso vai funcionar. Praticamente, eu acho que ele vai fazer como eu estou fazendo também em outros lugares. Manda para o e-mail, digitalizado na folha, e aí o corretor faz as observações ali. Claro que a gente sabe que daí provavelmente os textos virão menores, né? Porque digitado é menor do que um texto escrito. Certo, pessoal? Assim, eu não sei se a aula pode seguir um pouco mais a aula, prof. Posso? Ok, que bom. Só me deu o tempo, porque eu tinha isso para não entrar na aula de outro professor. Tá? Mas, então, vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho sobre as propostas de intervenção, que eu fui muito rápido aqui no final. Pessoal, e talvez não tenha me feito entender. Juarez, eu quero falar sobre um... Vamos pegar o tema do ano passado, tá? Que era um tema assim, que era difícil da gente dar uma solução para tornar o cinema algo, popularizar o acesso ao cinema. Se nós pararmos para pensar na realidade das grandes cidades, na nossa capital, né, que é um contexto que nós conhecemos bem, onde o cinema já tem entrada, meia entrada para estudante, para idosos, já tem as salas de cinemas mais baratas, enfim. Como eu posso fazer isso? Né? Gente, sempre a gente pode intensificar. Se a lei já existe, vamos pensar numa coisa prática. Se a lei já existe para que não se dirija bêbado, né, não se dirija após beber, e mesmo assim o texto de apoio traz que a maioria das mortes causadas em 2018 foram com vítimas de pessoas que haviam bebido, então significa que essas leis não estão sendo bem aplicadas, ou não estão sendo aplicadas como deveria. Então nós vamos ter que intensificar, né, esse uso dessas leis. Eu sempre posso intensificar. Agora, só tem que cuidar para não propor algo que já exista, certo? E que eu esteja colocando como uma solução clara aí, né? Ó, aqui o objetivo, eu não sei se vocês já leram, mas está respondendo já ali, né? Vamos criar um e-mail para que os alunos que eu falei, digitalize, eu tiro uma foto bem visível, uma foto do texto, tá, pessoal? Não vamos fazer uma selfie da redação para que a corretora possa ler e corrigir dando uma nota. É o que a gente vai conseguir nesse momento, tá? No mais, pessoal, era isso. Eu vou deixar aí uns 2 minutinhos, então, já que eu tenho esse tempo, para que vocês me façam perguntas. E pode elogiar, pode dizer que eu estou muito feio na cam, que a minha voz é horrível, mas é o que nós temos para o momento. Obrigado, Fabiane. E a gente vai continuar nisso, viu, pessoal? Mesmo depois, quando nós voltarmos lá de corpo e alma presente, nós vamos fazer muita leitura dos textos de apoio, tá?
Nós vamos fazer muitas leituras dos textos de apoio passado para que a gente aprenda a olhar para esses textos e colocar na redação, tá? Nós vamos fazer isso mesmo. Certo, pessoal? Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem em casa, escrevam bastante, né? Leiam bastante. Essa semana saiu a lista das leituras obrigatórias, um monte de livro. E a redação da URGS. Olha só, nós vamos ter um tempo ainda para falar da redação da URGS. Eu vou focar nas primeiras aulas do Enem. Vocês viram que o Enem não mudou, né, pessoal? A data em função da pandemia. Né? Então, a gente vai ter que correr um pouquinho mais em relação ao Enem e vamos dando algumas pinceladas também para a URGS, né? E vamos, talvez, dependendo do tempo que durar essa pandemia, aí a gente faça uma aula como essa de leitura dos textos da URGS, os textos de apoio. Vocês viram que saiu a lista das leituras obrigatórias. O professor Gilmar já deve ter passado, o professor de literatura já deve ter passado essa lista para vocês. Tem uma boa gama de livros aí para a gente ler também no final de semana. Certo? Mais nada, então. Uma boa Páscoa para vocês. Guardem chocolate para mim, que sou chocólatra. E no retorno vocês me darão um abraço. E eu, com certeza, vou estar lá para nós conversarmos e lermos essas redações. Eu estou pedindo para a Ellen, eu vou pedir para a Ellen, que é a corretora, mandar um boletim de desempenho de vocês para eu poder ajudar um pouco mais de perto cada um. Certo? Um abração, bom final de semana e boa Páscoa. Tchau, tchau.